botaram para falar de castigo. Que quando a gente pensou o livro, a ideia é que eu participasse aqui com um capítulo. Eu terminei não conseguindo, por conta de outros compromissos, chegar no prazo certo, né? Porque esse tipo de projeto tem prazo. Não chegou no prazo, não dá para caminhar. Então, eu lamento muito não ter conseguido, então já peço desculpa mais uma vez pela incapacidade que eu tive de chegar junto com esse conjunto de pessoas que escreveram essa coletânea. O Centro Celso Furtado, ele nasce logo após o falecimento de Dr. Celso. Em 2005, né? 2004, final de 2004, ele faleceu e o centro nasce em 2005. Então, a ideia do centro principal era de ser um estimulador do debate sobre o desenvolvimento mundial, sobre os rumos da humanidade, mas um foco especial sobre o Brasil. Uma das últimas obras de Dr. Celso foi um livro pequeno e meio pessimista. Chamava A Construção Interrompida. E a gente nunca imaginou, quer dizer, quando ele escreveu, a gente tinha feito o Plano Real, né? Tinha conseguido domar a hiperinflação, mas a reflexão que ele faz é que aquilo era muito insuficiente e que tinha grandes desafios pela frente que a gente não estava conseguindo enfrentar adequadamente. E, na verdade, o livro trata da dificuldade de consolidar o Brasil como uma nação soberana, forte, que tem potencial para ser, mas que de vez em quando a gente, é como se a gente perdesse o rumo, né? E naquela final de década de 90, ele passa para a gente aquele sentimento. Então, o centro era um pouco a ideia de dar continuidade ao debate sobre o futuro do mundo e do Brasil, tendo o pensamento de Celso Furtado como referência, mas abrindo para outras visões. Então, sempre foi uma proposta de ouvir as diversas visões e tentar estimular um debate profícuo, sereno, sobre os rumos do nosso país, principalmente. Acho que a gente comemorar 10 anos foi importante, não é? No Brasil, instituições que comemoram 10, 20, 30 anos, sempre tem que comemorar, não é? Porque tem muita coisa boa que nasce e não consegue se consolidar. Então, a gente queria festejar os 10 anos. E a ideia foi festejar com a mesma ideia mater que deu origem ao centro. Que durante esses 10 anos tentou cumprir esse papel, né? Promovendo eventos, fazendo grandes reuniões, produzindo material que foi produzido nos últimos anos, um pouco reproduzindo algumas obras de Furtado, atualizando algumas coisas que estavam esgotadas. A biblioteca foi entregue ao centro, o centro é quem cuida da biblioteca de Dr. Celso, e aí algumas publicações têm a ver ainda com a obra dele, mais um conjunto amplo de publicações nesse rumo, né, de ouvir outras visões e manter o debate aceso. E a ideia do livro era essa, de fazer essa coletânea bem variada, com assuntos diversos, com pessoas diferentes, para fazer uma reflexão que desse chance de, ao ler esse conjunto, a gente parar, refletir
e tentar atuar na direção da construção de um futuro melhor para o Brasil. Então, o foco aqui é o Brasil mesmo, apesar da gente ter leituras que são mais amplas. A gente não imaginava que o lançamento, né, fosse ocorrer num momento tão difícil da vida do país. Isso não estava no nosso script, né? Quando a gente pensou, chamou as pessoas, a ideia, o Brasil ainda estava num momento mais favorável e, infelizmente, a gente transitou para essa situação, mas, apesar da dificuldade, talvez por linhas tortas, a gente tenha chegado num bom momento. Um momento em que, de fato, a gente está precisando voltar a discutir o Brasil, né? Tentar convergir, ao invés das disputas, cada um olhando para o seu umbigo e para os seus interesses e deixando o país aprofundar uma recessão que só nos fragiliza, a gente tentar, a partir de iniciativas como essa, juntar pessoas que consigam olhar o país com um olhar positivo, um país que tem tantas potencialidades, tantas oportunidades, não vai claudicar por conta de uma circunstância. Então, acho que o livro, apesar da gente não ter contado com esse ambiente, ele nasce num bom momento, porque a gente precisa voltar a fazer um debate sereno, um debate franco, um debate profundo sobre o que a gente conseguiu construir e o que a gente ainda falta construir. Concordando com o Dr. Celso que não é fácil transformar um continente desse, heterogêneo, herdeiro da escravidão e do latifúndio, com elite colonizada até hoje, a gente conseguir fazer disso uma nação soberana, mas não podemos desistir. Então, o livro vai nessa direção. Muito obrigada.